Boa tarde, galera. Hoje nós iremos iniciar aqui o capítulo 5, o gênero textual roteiro de cinema. Texto que vira imagem em ação, né? Porque, como vocês já sabem, o que é cinema vocês conhecem, né? Está muito relacionado a filmes, nós conhecemos mais como filme, né? Tem o cinema ambiente e tem o cinema que é a arte de produzir filmes, produzir vídeos, né? Imagem que vira ação, porque é uma imagem, né, que lá as pessoas se movimentam, a gente consegue ver o movimento das pessoas, as falas, as ações, enfim, né? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte, só aumentar aqui um pouquinho, pronto, vamos lá. Os grandes espetáculos que vemos nas telas de cinema são precedidos por um roteiro, um texto fundamental para a produção no cinema. Então o roteiro são as falas, né? A partir dali que os atores vão conhecer as falas dos personagens, conhecer a trama todinha e vão desenvolvê-las, né? Através de encenações. Continuando, com base nele, são imaginadas as cenas e definidos os recursos que poderão realizá-las. Neste capítulo você lerá 2 fragmentos de roteiro de cinema. O primeiro deles é tradução de um trecho do roteiro escrito por David Koepp para o filme Homem-Aranha, lançado em 2002, no qual é contada a origem desse famoso super-herói dos quadrinhos de mesmo nome. Leia o trecho a seguir, então é apenas um trecho, né? Então vamos lá. Leitura 1. Instituto de Pesquisa Genética de Colômbia, DIA. Aproximadamente 30 estudantes são conduzidos através de um laboratório gigantesco por um guia. Eles passam por uma grande exposição de aranhas. Aí o guia vai e fala, aqui são as falas, certo? Elas estão na ordem Araneae, que é dividida em 3 subordens: Mesotelea, Orthogata e Lepidogata. Todas as aranhas são carnívoras vorazes que se alimentam de enormes quantidades de proteína em forma líquida, geralmente os sucos de suas presas. Aracnídeos de cada um dos 3 grupos possuem forças variadas que ajudam em sua constante busca por comida. Aí, galera, observem que após, entre essas falas, né, já o guia vai falar de novo, tem umas letrinhas aqui, ó, em itálico, né? Itálico o formato da letra assim mais caidinho, né? Mais deitadinho. Em textos como roteiro de cinema, textos teatrais em que as pessoas precisam encenar, o nome disso aqui, novelas, né? Texto de novela, o nome disso aqui rubrica. E para que serve a rubrica? É para dizer o que acontece, para dizer o que os personagens devem fazer, são as orientações, tá bom? Vamos ver aqui rapidinho aqui só para a gente poder entender. Aí a Peter, que é o Peter Parker, que leva uma câmera de 35mm no pescoço, não tira os olhos de Mary Jane. Ela está com Flash Thompson novamente, que mantém seu braço possessivamente pendurado sobre o ombro da moça. Peter faz uma careta, afasta-se e volta para a visitação. Dói olhar. O guia chama a atenção para um grupo específico de aranhas em um tanque com paredes de vidro, né? Então tá aqui, observe aqui que está essas letrinhas em itálico, que são as rubricas, né? Elas servem para dizer o que está acontecendo ali na cena, certo? É como se fosse uma explicação para os atores poderem se orientar e saber o que devem fazer quando estão contracenando, né? Então aqui depois o guia fala de novo, aí ele vem falando, aí vai aqui para a página 157, né? Enfim, né? E vocês farão a leitura desse trecho do roteiro do filme Spider-Man, Homem-Aranha. Em seguida vão aqui para a página 159, né? Que lá na página 159 tem descrevendo o texto, a atividadezinha bem pequenininha, né? Apenas 3 questõezinhas que vocês farão, né? E entregarão para mim no prazo que está estipulado aqui. A primeira questão diz o seguinte: o trecho que você leu, com cenas do início do filme Homem-Aranha, é fundamental para a caracterização do personagem principal, né? Só voltando aqui um pouquinho,
Não é toda letra que é itálico que está em itálico que é rubrica, não. Só vai ser rubrica quando nós estivermos falando de roteiro de cinema, de texto de peça teatral, texto de novela, ou seja, de textos dramáticos que devem ser dramatizados, que devem ser interpretados, tá bom? Então, cuidado. Pois bem, então aqui, né, nós lemos o trecho, o início do filme, que vai, né, servir para a caracterização do personagem principal, que é o Peter Parker, que ele é o Homem-Aranha, né? Letra A. Segundo esse trecho, qual o hobby de Peter Parker? Ou seja, o hobby é quando você tem, vamos dizer assim, um passatempo, não é? Você gosta de fazer uma coisa. Tem gente que tem como hobby, não precisa pescar, certo? Trabalha como professor, trabalha como empresário, trabalha como motorista, mas adora pescar. Então no final de semana ele vai dar uma pescadinha, ou seja, é o hobby dele, é o que ele faz de extra ali como lazer, né? Como diversão, enfim, certo? Então você vai dizer aqui, segundo o texto, qual é o hobby dele. Eu acredito que vocês saibam o que é que ele faz, né? Como hobby. Letra B. O que sabemos sobre os sentimentos dele? Então, através da leitura desse texto, a gente vai perceber quais são os sentimentos dele, né? Então, basta ler. Segunda questão, releia as duas primeiras falas do guia, que estão na página 156, as duas primeiras falas. Qual é o assunto desenvolvido? Ou seja, você vai dizer, através da leitura das duas primeiras falas do guia, qual foi o assunto que ele falou. Ele estava falando sobre o quê, né? Letra B. Como essas falas ajudam a caracterizar o guia como um especialista no assunto? Então, você vai dizer de que forma essas falas dele, essas falas do guia, né, a fala dele, o que ele fala, na verdade, faz com que a gente perceba que ele é um especialista no que está fazendo, no assunto que ele está desenvolvendo lá, né? Então é muito simples, né? Basta ver, analisar os termos que ele fala, analisar a forma como ele fala sobre o assunto, enfim, né? Letra C. Qual é a relevância, a importância dessas falas para a narrativa? Considerando que, adiante, Peter se transformará no Homem-Aranha. Então, essas falas aí, galera, elas têm uma relevância, né? Qual seria a relevância, qual seria a importância dessas falas para ele se tornar, aliás, para a narrativa, para a história, né? Considerando que o Peter vai se transformar no Homem-Aranha, né? Observe lá que ele caracteriza as aranhas, ele diz como elas são, né? Enfim, então é muito fácil, né? Você vai pegar a aranha e comparar com o Homem-Aranha, né? Então você vai perceber ali, né, mais ou menos no que o Peter, no que o Homem-Aranha vai se transformar quando for picado por uma dessas aranhas, né? Porque ele vai falar, o guia, ele vai falar, vai explicar, vai detalhar as características das aranhas que ali estão sendo visitadas, né? Terceira questão. Peter observa que não há 10 aranhas no tanque, contrariando o que o guia do instituto havia dito, né? Porque o guia disse que tem 10 aranhas, ele vai perceber que está faltando uma. Qual é a relevância desse dado para a narrativa, né? Qual é a importância disso aí, né? Essa aranha, o que aconteceu com ela, né? Então você vai dizer, não tinha 10, tinha só 9, porque uma fez o quê? Aí você vai contar um pouquinho aí, tá bom? Explique por que a terceira fala do guia é fundamental para a coerência da história. Bem aqui na página 157, tem a terceira fala do guia, que diz assim: imagine se um dia pudéssemos isolar os pontos fortes, os poderes e as imunidades dos seres humanos e transferir o código de DNA entre nós. Todas as doenças conhecidas poderiam ser dizimadas, ou seja, acabadas, né? É claro que não estamos nem perto de começar a fazer experimentos com seres humanos e nem sabemos se devemos. Então, no momento, estamos nos concentrando nas 10 aranhas. Alguma pergunta? Né? Então, eles dizem que não foi testado ainda com nenhum ser humano e tal, né? Que eles estão concentrados nas 10 aranhas. Mas será que eles estavam realmente concentrados nas 10 aranhas? Observe que estava faltando uma aranha, né? Uma conseguiu fugir. Será que eles estavam realmente? Então você vai dizer aqui, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso explicar? Você vai falar
um pouco sobre essa terceira fala, né, para que a história realmente acontecesse. Se essa aranha não tivesse saído de lá, a história teria acontecido? Ele teria se transformado no Homem-Aranha? Então pense um pouco sobre isso e fale, né? Você vai explicar. Eu já até dei a resposta, né, basicamente, né? Se você pegar aqui nas entrelinhas, você saberá, né, explicar por que a terceira fala do guia é fundamental para a coerência da história, né, para que a história tenha sentido, ok? Então é isso, galera, né? Atividade bem simples. Espero que eu tenha conseguido, aliás, tirar as dúvidas de vocês. E caso mesmo assim, e caso ainda persista alguma dúvida, então já sabe, né? É só entrar em contato que eu estou à inteira disposição.